Olá, Radiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, lição 136, capítulo 10, Os Ídolos da Doença, versículo 3, O Deus da Doença. Vamos nos alinhar para essa leitura maravilhosa que nos preenche a cada dia. Quando o irmão está doente é porque ele não está pedindo paz e, portanto, não sabe que a tem. Não está pedindo paz e não sabe que a tem. A aceitação da paz é a negação da ilusão. E a doença é uma ilusão. No entanto, cada filho de Deus tem o poder de negar as ilusões em qualquer parte do reino, simplesmente por negá-las por completo em si mesmo. Eu posso simplesmente curar-te porque te conheço. Eu conheço teu valor por ti. É esse valor que faz com que seja íntegro. A mente íntegra não é idólatra e nada sabe de leis conflitantes. Então começa falando assim do algo que a gente desconhecia, né? Tipo, se a gente adoece, ou seja, se a gente cria dissonância vibracional para que o nosso corpo e a nossa mente acreditem que nós somos, que a gente precisa sofrer, ter dor e penar e adquirir medo. Todas essas situações que geram padrões vibratórios de doença nos mantém, a gente não está pedindo paz e não sabemos que a temos. E aí isso em níveis emocionais a gente pode reconhecer, né? Que várias pessoas, até a gente mesmo, quando a gente está fora da sensação de paz e tal, como a gente adoece, né? A gente baixa a frequência e gripa, né? Quando eu estou muito mal, eu gripo. Né? Eu pego gripe, coisa que eu não pego quando eu estou bem. E mesmo que eu esteja me alimentando super bem. E fora as doenças emocionais, né? E ainda fala isso, que conhece o valor, então assim, que faz com que a gente seja íntegra. A mente íntegra não é idólatra e nada sabe sobre leis conflitantes. Então assim, a idolatria das regras que a gente acha que tem que seguir na sociedade que nos adoecem. Eu vou curar-te só porque tenho apenas uma mensagem, ela é verdadeira. A tua fé nela fará com que seja íntegro quando tiver fé em mim. Eu trago a mensagem de Deus sem qualquer engano, e aprenderá isso na medida em que aprender que sempre recebe tanto quanto aceita. Poderia aceitar a paz agora para todas as pessoas e oferecer-lhe perfeita liberdade de todas as ilusões, porque ouviu a voz de Deus. Mas não tenhas outros deuses diante deles, ou não ouvirá. Deus não tem ciúmes dos deuses que fez, mas você tem. Você os salvaria e serviria a eles porque acredita que eles fizeram a ti. Pensa que eles são teu pai, porque está projetando neles o fato amedrontador de que os fez para substituir a Deus. No entanto, quando parecem falar para você, lembre-se de que nada pode substituir a Deus. E quaisquer que tenham sido as substituições que tenha tentado, elas nada são. Muito simplesmente, então, pode acreditar que está com medo do nada, mas na realidade tem medo de algo que não existe. E nessa conscientização é curado. Ouvirá o Deus que escutar. Fez o Deus da doença e, por tê-lo feito, fez com que seja capaz de ouvi-lo. Mas você não o criou, porque ele não é a vontade de Deus. Ele não é, portanto, eterno e será desfeito para você no instante em que der significado à tua disposição em aceitar só o que é eterno. Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, livro de exercícios, lição 136. A doença é uma defesa contra a verdade. Inspira, porque cada vez mais a gente chega mais fundo em crenças que são tão enraizadas que é até difícil, mais difícil ainda, desbloquear a crença nelas. Mas no lugar da verdade você vai encontrar a certeza dessas palavras. Então inspira para que a mente possa alterar sua forma de perceber e permitir que o conhecimento chegue até você. Ninguém pode curar a menos que compreenda a que propósito a doença pode servir, pois só então compreende também que
que o seu propósito não tem significado. Não tendo causa ou qualquer intenção significativa, a doença não pode existir de forma alguma. Uma vez que isso é visto, a cura é automática. Então, está falando do propósito da doença, né? Quando a gente compreende a que propósito a doença pode servir, então compreende que seu propósito não tem significado mesmo. Não tendo causa ou qualquer intenção significativa, a doença não pode existir de forma alguma. Uma vez que isso é visto, a cura é automática. Ele dissipa essa ilusão sem significado pelo mesmo enfoque com que leva todas as ilusões à verdade e simplesmente as deixa lá para que desapareçam. A doença não é um acidente. Como todas as defesas, é mais um instrumento insano para o auto-engano. E como todas as demais, o seu propósito é esconder a realidade, atacá-la, modificá-la, torná-la inepta, deturpá-la, distorcê-la ou reduzi-la a uma pequena pilha de partes desagrupadas. O objetivo de todas as defesas é o de impedir que a verdade seja íntegra. Essa eu nunca tinha ouvido. O objetivo de todas as doenças, todas as defesas, desculpa, é o de impedir que a verdade seja íntegra. As partes são vistas como se cada uma fosse íntegra dentro de si mesma. As defesas não são involuntárias, nem são feitas sem consciência. São varas de condão, mágicas e secretas que manipulam quando a verdade parece ameaçar aquilo que quer acreditar. O que eu falei lá na leitura do texto. Quando eu fico triste, quando eu acredito em coisas que não tem a ver, quando eu me sinto fraca, impotente, eu adoeço. E aí eu protejo a verdade que eu quero acreditar, que eu sou fraca, que eu não consigo, que eu tô doente, que eu tô impotente, que eu tô triste, que eu tô com medo, que eu tenho coisas para sentir medo, quando na verdade isso não existe. Então a doença serve para ameaçar aquilo que quer acreditar. Só parecem ser inconscientes por causa da rapidez com que escolhe usá-las. Naquele segundo, então parece assim, não, imagina, não tenho controle sobre isso. Naquele segundo, ou até menos, em que a escolha é feita, reconhece exatamente o que quer tentar fazer e passa então a pensar que já está feito. Então é uma crença completa, né, de que na nossa impotência. Quem mais, senão você mesmo, avalia, ameaça, decide que é necessário escapar e estabelece uma série de defesas para reduzir a ameaça que foi julgada real. Tudo isso não pode ser feito inconscientemente, mas depois o teu plano requer que esqueça que foi intenção. Não, que foi você que o fez, de modo que ele pareça estar fora da tua própria intenção. Um acontecimento além do teu estado mental, um resultado dos efeitos reais sobre você, ao invés de efetuado por si mesmo. E esse rápido esquecimento do papel que desempenha em fazer a tua realidade que faz com que as defesas pareçam estar além do teu próprio controle. Mas o que tem esquecido pode ser lembrado. Se estiver disposto a reconsiderar a decisão duplamente oculta pelo esquecimento, não te lembrar disso é apenas um sinal de que essa decisão ainda está em vigor no que concerne aos teus desejos. Então, assim, quando a gente adoece emocional ou fisicamente, durante o período de estudo desse curso, é uma confirmação de que, na verdade, a gente ainda acredita nisso tudo. Não se equivoque a esse respeito tomando isso por fato. As defesas não podem deixar de fazer com que os fatos sejam irreconhecíveis. É o seu objetivo ao fazer isso e é o que fazem. Toda defesa toma os fragmentos do todo, reúne-os sem considerar todos os seus relacionamentos verdadeiros. E assim constrói ilusões de um todo que não existe. É esse processo que constitui a ameaça e não qualquer resultado que possa vir em decorrência. Quando as partes são arrancadas do todo, vistas como separadas e íntegras em si mesmas, vêm a ser símbolos que representam o ataque ao todo. Seu efeito é bem sucedido, elas jamais são vistas como todo novamente. No entanto, você esquece que representam apenas a tua própria decisão do que deveria ser real para tomar o lugar do que é real. A doença é uma decisão. A doença é uma decisão. Não é uma coisa que te acontece, que absolutamente não buscou, que faz com que fique fraco e te traz sofrimento.
É uma escolha que faz, um plano que traça, quando por um instante a verdade surge na tua mente iludida e todo o teu mundo parece vacilar e se preparar para cair. Agora está doente, para que a verdade possa ir embora e parar de ameaçar aquilo que estabeleceu. Nossa, é chocante ouvir isso, né? No momento que a gente está passando. No momento que a gente está passando, estudar isso faz com que a nossa mente se dê um boom, assim, pum mesmo, né? Como pensa que a doença pode ter sucesso em te proteger da verdade? Porque ela prova que o corpo não é separado de você e assim tem que estar separado da verdade. Sofre dor porque o corpo sofre e nessa dor te faz um com ele. Assim, a tua verdadeira identidade é preservada e o estranho pensamento que te persegue, de que possa ser algo além desse pequeno monte de pó, é silenciado. É silenciado e para. Pois veja, esse pó pode fazer-te sofrer, torcer os teus membros e parar teu coração, ordenando-te que morra e deixe de ser. Assim o corpo é mais forte do que a verdade, que te pede que viva, mas que não pode superar a tua escolha de morrer. E desse modo o corpo é mais poderoso do que a vida eterna. O céu é mais frágil do que o inferno, e ao desígnio de Deus para a salvação do seu filho se opõe uma decisão mais forte do que a sua vontade. O Filho de Deus é pó, o Pai incompleto, e o caos senta-se em triunfo no trono de Deus. Tal é o teu plano para a tua própria defesa, e acredita que o céu recua diante de ataques loucos como esses. Que Deus se torna cego para tuas ilusões, que a verdade é transformada em mentiras, que todo o universo é feito escravo das leis que as tuas defesas querem impor. Mas quem acredita em ilusões senão aquele que as inventou? Quem mais pode vê-las e reagir a elas como se fossem verdade? Deus conhece os teus planos para mudar a sua vontade. O universo continua a não ver as leis com as quais pensava governá-lo. E o céu não se curvou ao inferno, nem a vida à morte. Porque você só pode escolher pensar que morre, sofre doenças ou deturpa a verdade de qualquer forma que seja. O que foi criado está à parte de tudo isso. Defesas são planos para derrotar o que não pode ser atacado. O que é inalterável não pode mudar e o que é totalmente impecável não pode pecar. Tal é a simples verdade. Ela não faz apelos para o poder ou para o triunfo. Não ordena a obediência nem busca provar quão deploráveis e fúteis são as tuas tentativas de planejar defesas que querem alterá-las. A verdade quer apenas te dar felicidade, pois tal é o seu propósito. A verdade quer apenas te dar felicidade, pois tal é o teu propósito, tá? Talvez ela suspeite um pouco quando joga fora as suas dádivas, mas sabe com perfeita certeza que aquilo que é a vontade de Deus para ti tem que ser recebido. É esse fato que demonstra que o tempo é uma ilusão, pois o tempo permite que pense que Deus tem te dado valor. Não, desculpa. Pois o tempo permite que você pense que o que Deus tem te dado não é a verdade agora, como tem que ser. Os pensamentos de Deus estão bem à parte do tempo, pois o tempo não passa de mais uma defesa sem sentido que fez contra a verdade. No entanto, o que é a sua vontade está aqui, e você permanece tal como ele te criou. Então, assim, por que fala que o tempo é uma defesa? Porque se a gente aceitar no agora, que nós somos perfeitos, poderosos, amorosos, íntegros, com total convicção, a gente afasta a ilusão completamente da gente, da nossa mente e do nosso corpo. E aí o tempo realmente não tem como existir, porque é no agora, está na integridade. Quando a gente acreditar, quando eu meditar todo dia eu vou ser íntegro, quando eu acordar todo dia às 5 da manhã eu vou conseguir ser íntegro, quando eu não tiver mais sentindo essa dor no meu corpo eu vou ser íntegro, quando eu conseguir fazer exercício todo dia eu vou ser íntegro, quando eu conseguir ter um grande amor eu vou estar em Deus, quando eu conseguir estar ganhando tanto eu vou estar em Deus. Tudo isso está acontecendo comigo é porque eu não sou merecedor. Todas essas ilusões, enquanto a gente carrega elas igual um pacotinho e não entra na verdade íntegra. Eu sou. Eu sou o poder, eu sou paz, eu sou o amor. Nada pode me atacar, eu sou um com Deus. E isso não explode dentro de nós, numa verdade que dissipa todo o mal, todo o engano, toda a mentira, toda a ilusão. A gente ainda acha que tem que estar longe de chegar nesse lugar. E o Curso em Milagres vem trazer esse lugar cada vez mais perto até que a gente entre nele.
É esse fato que demonstra que o tempo é uma ilusão, pois o tempo permite que pense que Deus tem te dado não é verdade e agora como tem que ser. Os pensamentos de Deus estão bem à parte do tempo, pois o tempo não passa de mais uma defesa sem sentido que fez contra a verdade. Mas o que é sua vontade está aqui e tudo permanece tal como ele criou. A verdade tem um poder que vai muito além das defesas, pois nenhuma ilusão pode permanecer onde foi permitido a verdade entrar. E ela vem a cada mente que queira abaixar as armas e parar de brincar com a loucura. Ela pode ser encontrada em qualquer momento hoje se escolher praticar dar boas-vindas à verdade. Esse é o nosso objetivo hoje. E daremos 2 vezes 15 minutos para pedir a verdade que venha a nós e nos liberte. A verdade virá, pois nunca esteve à parte de nós. Ela espera apenas por esse convite que lhe fazemos hoje. Nós a introduzimos através de um convite, não, de uma prece de loucura, para que nos ajude a nos erguermos acima da defensividade. Talvez é o relaxante muscular que eu tomei ontem à noite, gente, porque ontem foi um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa entre amigas e nossa, foi demais, demais, com família e tudo. Eu e os meus parentes na leitura, né? E aí eu fui dormir tarde, coisa que eu não fazia há anos, tarde mesmo. E aí eu tomei um relaxante muscular que meus músculos estavam doendo. Aí a pessoa simplesmente, 10h30 da manhã, acordou. Então a boca ainda tá grogue. Então vocês relevem, respira fundo e continua sintonizado. Então a gente vai ir acima da defensividade, já deixamos a verdade ser como sempre foi. A doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade do que sou. E hoje deixarei a minha mente ser totalmente curada. A cura brilhará através da tua mente aberta, à medida que a paz e a verdade surgirem para tomar o lugar da guerra e das imaginações vãs. Não haverá cantos escuros que a doença possa ocultar e manter defendidos da luz da verdade. Não haverá mais figuras vagas procedentes dos teus sonhos, nem tampouco as perseguições obscuras e sem significado, com seus propósitos duplos, que são buscados de forma insana. Nada disso permanecerá na tua mente. A tua mente será curada de todos os desejos doentios que tentou autorizar o corpo a obedecer. Agora o corpo está curado porque a fonte da doença foi aberta para o alívio e reconhecerá que praticou bem por isso. O corpo não deve sentir nada. O corpo não deve sentir nada. Ouviu isso? Se tiver tido êxito, não haverá nenhuma sensação de mal ou bem-estar, de dor ou de prazer. Não há absolutamente nenhuma resposta na mente para que o corpo faz. Só a sua utilidade permanece e nada mais. Então, o meu relaxante muscular de ontem foi um engano. Já começa por aí. Talvez não reconheça que isso remova os limites que havia imposto ao corpo através dos propósitos que lhe deu. Ao deixar esse propósito de lado, a força que o corpo tem será sempre suficiente para servir a todos os propósitos verdadeiramente úteis. A saúde do corpo está inteiramente garantida, pois não é limitada pelo corpo, pelo clima, ou pelo cansaço, pela comida, ou pela bebida, ou por qualquer lei que tenha feito obedecer anteriormente. Agora, não precisa fazer nada para deixá-lo bem, pois a doença veio assim impossível. Uau! Meta, chegar a esse nível de compreensão. Mas essa proteção necessita ser preservada por uma vigilância cuidadosa. Se deixar a tua mente nutrir pensamentos de ataque, ceder ao julgamento ou fazer planos contra as incertezas por vir, mais uma vez terá posto a ti mesmo no lugar errado e feito uma identidade corporal que atacará o corpo, pois a mente está doente. Dá-lhe remédio imediato se isso ocorrer, não deixando que a tua defensividade te fira mais. Não confunda o que tem que ser curado, mas diz a ti mesmo: esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo, e a minha mente não pode atacar. Portanto, não posso estar doente. Fim da leitura de hoje. Olá, Radiante! Que bom que você está aqui. Não deixe de escrever aqui embaixo como está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações.